mãos para o alto e impusesse as suas mãos sobre a vida deste homem de Deus, amém? Senhor Deus e Pai, queremos te louvar, te engrandecer, Pai, por tudo que o Senhor fizeste na vida, Pai, deste homem. Pai, um homem, Pai, que tem aberto a mão, Pai, até muitas vezes da sua família, do lazer, Pai, para poder cumprir o teu ID, para poder aprender, evoluir, crescer, Pai, desenvolver, Pai, para poder estar aqui na tua casa, nos ensinando, derramando com sabedoria, com toda a glória, Pai, que é devida a ti, Pai. Mas neste momento, Pai, eu quero pedir que o Senhor faça que o homem Marcos, Pai, ele desça e ele venha diminuir para que o Senhor cresça através da vida dele. Pai, que seja a tua glória tremendamente na vida deste homem. Pai, que o fogo do céu, Pai, saia através dele, Pai, para poder atingir a tua igreja, queimar todo o pecado, Pai, curar, transformar, Pai, e principalmente salvar vidas, Pai, nesta noite. Que o Senhor venha com tua glória e o teu poder. Amém, Jesus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Tom. Glória a Deus. Som. Aleluias. Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja reinando no seu coração. Amém? Antes de nós começarmos, já emendando aí o que a pastora pediu, nós temos bastante lugares aqui na frente. Nós temos 2 ali do lado da Laide, nós temos mais 2 aqui do lado do Joilson, nós temos mais 2 ali do lado do Ramon. Então, eu vou pedir para só que quem está servindo hoje ficam ali atrás. E os demais aí, todos eu vou pedir para que venham sentar. Nós temos um compromisso, principalmente com Deus, queridos. Nós precisamos fazer tudo com... Eu acredito que perfeição nós não vamos conseguir atingir, mas nós temos que buscá-la constantemente. Amém? Amém? A pastora falou aqui do clamor pelas nações. Nós fomos tanto na escola quanto depois do clamor pelas nações. Eu queria saber aqui, quem vai o ano que vem? Quem vai? Levanta a mão. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu acredito que quando chegar março já não vai ter mais vagas, já vai ter acabado as vagas. Lá é assim, realmente a pessoa precisa estar disposta a investir no reino. Realmente a pessoa precisa estar disposta a investir no reino. Por quê? Porque não é barato. Nós estamos acostumados aqui com os nossos retiros, né? Quanto é o nosso retiro agora? 190 alojamento, é isso? 190 alojamento e 290 o quarto. Então 190 alojamento, 290 apartamento. Lá, com 40% de desconto, que é o primeiro lote, 3.600. É o casal, né? O casal na suíte. Mas tem alojamento lá também que eu acho que vai cair mais ou menos a metade do preço. 1.800. Porém, queridos, olha, eu vou falar uma coisa para você. Vale a pena. É realmente um investimento na sua vida espiritual. São 12 dias lá nesse sítio, nós ficamos retirados lá e realmente há um mover sobrenatural. Você é ministrado ali em todos os momentos, até no momento que você não tem. E quem tem, sabe, quem tem alguma preocupação, não, vou ficar ministração o dia inteiro, noite inteira, não. São 3 ministrações por dia. Tem o culto matutino, tem o culto vespertino e tem o culto noturno. O restante do dia você está livre, lá tem piscina, lá tem campo, tem sala de jogos, você fica livre lá. Mas em cada momento, cada situação que nós vivemos ali, nós
nós somos ministrados. Eu compartilhei aqui na terça-feira, estou repetindo para quem não veio. Existem momentos que a gente estava andando, saindo, ou indo almoçar, ou indo tomar café, e a gente via assim alguns jovens separados, né? Jovens separados, se santificando, que é o tema da mensagem de hoje. Se santificando, coisa assim que é só mesmo Deus mesmo para fazer isso na vida das pessoas. Os jovens estão lá sendo ministrados 3 vezes por noite, e aí no momento que tem para poder estar numa piscina, não, eles estavam lá no gramado, lá no campo de futebol, mas juntos, os 4, 5, 10 jovens ali adorando a Deus, falando em línguas. Aí daqui a pouco, vamos pegar um colchão, vamos deitar lá na grama, vamos descansar um pouco. A gente vai, fica debaixo de uma árvore, vai descansar, e a conversa dos jovens debaixo da outra árvore é assuntos pertinentes ao reino de Deus, conversando coisas concernentes ao reino de Deus. Então, queridos, é maravilhoso. É algo assim que realmente nos faz refletir e nos faz buscar realmente uma transformação para as nossas vidas. E nós precisamos investir nas nossas vidas espirituais. Eu costumo sempre dizer que nós não podemos perder oportunidades. Então, eu sempre primeiro provo, porque eu sou um pastor zeloso, eu tenho zelo pelo rebanho que Deus colocou. Não é meu, o rebanho não é meu, a igreja não é minha, eu sou da igreja, a igreja não é minha, eu sou da igreja. O rebanho não é meu, eu sou desse rebanho, mas eu tenho zelo, então primeiro eu vou. Se for bom, eu recomendo. E eu falo para você aqui, eu recomendo. Se você puder, invista. Eu já conversei com a minha esposa. No ano que vem nós vamos. No ano que vem nós vamos novamente. Ela me desafia, né? Aí vai ter também o The Second Wave Rio. Compre um e leve um, amigo. Ó, esse tá barato. É R$100. R$100 o The Second Wave. Esse The Second Wave é um ato profético que o pastor Ricardo Robortella, ele está direcionado por Deus, movendo o mundo em prol do Brasil. E ele disse que vai trazer os profetas do mundo inteiro para profetizar ali no estado do Rio de Janeiro, que é uma porta espiritual para o nosso país. E vai ter um evento muito legal. Se você quer saber mais ou menos como é, já teve o The Second Wave lá na Igreja da Lagoinha. Coloca depois lá no YouTube, faça essa pesquisa e veja o que é, e você pode participar de tudo isso. Amém? Glória a Deus. Eu pergunto de novo, depois que nós falamos o valor, quem vai? Glória a Deus, aleluias. Amém. Amém. Amém, amém, que bênção, queridos. Que bênção. Dos jovens aí, quem vai? Pedro? Dos jovens, ó, peraí. A pergunta, a Juliana falou uma verdade aqui. Repete aí, Juliana. Tem que ser realista. Eu vou fazer de novo a pergunta. Dos jovens, quem vai? Pedro levantou a mão. O Pedro e a Alice levantou a mão. A Gabi, a Sara, o Juan. Meu Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, é tremendo. É bênção. Glória a Deus. Nós vamos mudar hoje, nós vamos partir logo para o nosso culto de Santa Ceia. E vou pedir para você ficar de pé. Eu vou pedir para os irmãos que vão servir a ceia para vir até aqui. A Bíblia lá nos relata sobre como a Santa Ceia deve ser celebrada. Paulo, quando está falando aos Coríntios, a igreja de Coríntios estava contaminada. A igreja de Coríntios, ela estava vivendo um tempo de mistura, né? O mundo estava dentro da igreja, havia muita confusão, havia muitos problemas. E Paulo
Paulo teve que investir um tempo para ensinar aquela igreja a ceiar. As pessoas estavam comendo de qualquer maneira, as pessoas estavam não faziam parte do corpo, mas estavam ali porque queriam se embriagar, estavam ali porque queriam almoçar, queriam saciar a sua fome. E aí Paulo, ele explica que tudo tem que ser feito com ordem, tem que ser feito com decência. Aí ele começa a relatar algumas coisas. E ele chega a um certo ponto e ele fala assim, é por isso que há muito entre vocês que estão doentes. É por isso que muitos dos que estão entre vocês estão dormindo, estão dentro da igreja, mas estão dormindo. Sabe o que é a pessoa estar dormindo dentro da igreja? O pastor está aqui pregando, vamos supor, eu falo um texto bíblico. Se nós perguntarmos aqui para algumas pessoas qual foi o primeiro louvor que nós louvamos hoje, vai ter alguém aqui que não vai saber. Não está prestando atenção, estou dormindo, eu estou dentro da igreja, mas eu estou dentro da igreja, mas a minha mente está lá fora. E aí Paulo, ele fala, olha, vocês precisam discernir o corpo, vocês precisam compreender, e aí sim comer do corpo e do sangue. Porque aquele que não come e não bebe do corpo e do sangue, ele não tem parte com Deus, não tem parte com Jesus. Mas aquele que come e bebe indignamente, ou seja, sem discernir, sem fazer parte do corpo, sem compreender o que está sendo feito, come e bebe para a sua própria condenação. Então nós aqui, como Igreja Batista Alfa, nós não escolhemos quem vai cear. Nós apenas servimos. Então, os irmãos, os diáconos vão passar até você durante o tempo que nós estamos orando, louvando. Se você tiver que se consertar diante de Deus, pecado não perdoado, qual é o pecado que não é perdoado? Exatamente. O único pecado que não é perdoado é o pecado não confessado. Então, é tempo de você confessar os seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar em Deus essa direção e poder participar desse momento tão importante, queridos. Não é um ritual, é um memorial. E Jesus, ele nos ensina que esse memorial tem que ser realizado até a volta dele. Ou seja, enquanto a igreja estiver aqui na terra, nós vamos celebrar a Santa Ceia. Amém? Nós vemos algumas situações de pessoas que os cultos de Santa Ceia se tornaram apenas mais um culto. Não faz diferença, tanto faz vir na terça-feira, tanto faz vir no domingo. Mas olha, vai ter vamos jogar, tem um jogo de futebol, tal hora assim, vamos assistir o show, tal coisa assim, vamos fazer tal situação. Mas que dia que é? Agora, domingo, no primeiro domingo do mês. Vamos. A pessoa não, primeiro domingo do mês eu tenho um compromisso com o corpo de Cristo. Eu sei discernir o corpo de Cristo, tenho um compromisso com a igreja local, a igreja que eu congrego. Vamos marcar para o outro domingo, porque nesse eu tenho um compromisso. É o dia da Santa Ceia, é o dia que a igreja se reúne nesse memorial da morte e da ressurreição do meu Salvador. Então, queridos, tudo isso faz parte em discernir o corpo de Cristo. Então, se você hoje está aqui e não estava aqui na primeira ceia do ano, ou se no próximo mês alguma coisa vier tentar tirar você, desvirtuar você do caminho, que você possa refletir e lembrar, não, eu tenho um compromisso com Jesus, eu tenho um compromisso com a igreja que eu congrego. Amém? Vamos orar, vamos abençoar esses elementos. Senhor, nós te exaltamos, papai. Nós bendizemos o teu santo nome, nós te agradecemos. Agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é um Deus que cuida, é um Deus que tem olhado por nós, é um Deus que não está com seus olhos fechados, não está com seus ouvidos agravados.
O Senhor tem visto o nosso clamor, tem ouvido, Senhor, o nosso choro, e nós estamos aqui, Senhor, para colocar em prática a ordenança desse memorial perpétuo do Senhor, que é participarmos, que é celebrarmos a Santa Ceia. E nós queremos abençoar esses elementos: o pão que representa o teu corpo, o vinho que representa o teu sangue que foi entregue por nós. E nós queremos pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha tocando em cada coração, que o Senhor venha ministrando em cada coração, e que cada um aqui possa se achar aptos e dignos para poderem sentar-se à mesa com o Senhor. Nós oramos, nós abençoamos esses elementos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem servir. Sem receber o pão, sem receber o cálice, alguém que está aí no templo e quer ceiar, que ficou sem. Aleluias. Glória a Deus. A Santa Ceia, queridos, é um memorial, e às vezes nós
nós focamos morte, mas nós celebramos a vida. Nós celebramos a vida porque a morte de Cristo na cruz, nos trouxe vida. A palavra do Senhor diz que uma nova aliança aconteceu naquele momento. A nova aliança do sangue de Jesus ao nosso favor. E quando nós celebramos a ceia, nós relembramos do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz por cada um de nós. Nós somos merecedores, porque nós somos pecadores. Às vezes os nossos pensamentos nos traem, às vezes os nossos olhares, eles desviam para lugares que não deveriam ir. Às vezes, em alguns momentos, nós somos flagrados com a nossa boca, a mesma boca que abençoa, nós somos flagrados utilizando a nossa língua para amaldiçoar. Então nós merecíamos, mas Jesus não. Jesus, ele foi o Cordeiro imaculado, o Santo. Ele foi o sacrifício escolhido, porque ele não tinha nenhum pecado. Ele viveu entre nós como homem, ele se despojou de toda a sua plenitude de ser Deus, viveu entre nós, sofreu as mesmas paixões, as mesmas tentações, e eu digo que muito mais acentuadas do que cada um de nós, e ele venceu a todas elas. E a vitória de Jesus Cristo naquela cruz nos trouxe a oportunidade da vida eterna. Então nós celebramos a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição também, porque nós estávamos mortos e condenados pelos nossos pecados e delitos, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e de toda a impureza. Amém, queridos? Então nesse momento, como diz a palavra do Senhor, que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Tomai e comei todas as vezes que vocês se reunirem, e façam isso em memória de mim. Então, em memória do corpo de Cristo, que foi entregue aos salteadores, que foi arrastado na via crucis, que foi humilhado, que foi pendurado naquela cruz, que foi transpassado, que foi ridicularizado em meio ao público, em meio a esse corpo que suportou as agressões que eram destinadas a cada um de nós. Em memória do sacrifício de Cristo, todos juntos agora comemos desse pão. Semelhantemente, depois de cear, o Senhor tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Tomai e bebei todas as vezes que vocês se reunirem, e façam isso em memória de mim. Em memória do sangue de Cristo vertido naquela cruz. O sangue de Cristo que nos lava, que nos purifica, que nos torna brancos como a branca neve. Em memória do sangue de Cristo que nos lava. Em memória do sangue de Cristo, que é a nova aliança, nos dando a oportunidade novamente de sermos chamados filhos e de podermos herdar a salvação e a vida eterna. Em memória deste sangue, em memória da ressurreição de Cristo, todos juntos agora bebemos desse cálice. Maranata.
essa oportunidade de podermos nos assentar à mesa com o Senhor, de podemos colocar em prática, Senhor, as suas ordenanças e entre elas a Santa Ceia. Senhor, nós agradecemos por esse tempo, aqueles que estão nos assistindo em casa, aqueles que também estão ceando nesse momento nos seus lares. Nós queremos pedir que as bênçãos restauradoras de paz, de saúde, de alegria e principalmente da presença do Teu Santo Espírito na vida de cada um, no nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Amém, queridos. Podem sentar. Eu vi aqui, eu não tenho certeza se, como a gente ficou um tempo aqui fora, mas eu vi que os meus irmãos ali, o Amaro, né? Amaro e Cleide, vocês trouxeram o filho e é o filho e a nora ou a filha e o genro? A filha e o genro. A filha e o genro, né? O nome de vocês, como é que é? Eishla e Tiago. É a primeira vez que vocês estão vindo? Ah, já vieram outra vez. Então, glória a Deus. Sejam muito bem-vindas em nome de Jesus. Bem-vindos em nome de Jesus. Essa casa está muito feliz em recebê-los aqui. Amém? Queridos, nós estamos no ano da intimidade com Deus. Ano da intimidade com Deus. E eu tenho percebido que Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, amor e preocupação com a igreja dele, nos colocou esse tema com um objetivo: nós realmente buscarmos essa intimidade, buscarmos essa santificação. Eu tenho orado nas madrugadas, eu tenho pedido para o Senhor para que possa me direcionar nas pregações, e eu tenho perguntado para Deus. Às vezes nós nos preocupamos em trazer uma mensagem para a igreja, uma mensagem que vá fazer com que a igreja seja empoderada, que a igreja possa receber uma plenitude do Espírito Santo. Às vezes nós queremos adiantar as coisas. E eu, como pastor, eu quero ver uma igreja avivada, eu quero ver uma igreja transformada, eu quero ver uma igreja cheia do poder, eu quero ver surdos passarem a ouvir, eu quero ver aleijados passarem a andar, eu quero ver o batismo com o Espírito Santo e fogo manifesto na igreja. E Deus, Ele tem falado muito forte ao meu coração que nós precisamos nos santificar. Sem santificação não há intimidade, sem santificação não há poder, sem santificação não há relacionamento. E quando eu falo sobre isso, sobre esse tema que eu não estou falando de uma forma geral, para a igreja de uma forma geral, porque eu acabei de citar alguns exemplos aqui de pessoas que estão buscando a santificação. Eu estou falando para a igreja local, para a Igreja Batista Alfa de Mongaguá. Nós precisamos despertar para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós precisamos compreender que nós estamos vivendo tempos difíceis, e a probabilidade, eu quero ser bem honesto com você aqui, a probabilidade de melhorar, elas são pequenas. A probabilidade de as coisas melhorarem daqui para frente, elas vão ser cada vez menores. Porque a palavra do Senhor junta muitas características quando estiver próximo o tempo dos fins. E de tantas características, uma delas é dizer que o amor vai se esfriar. É dizer que cada dia mais as coisas vão ficar mais difíceis. E eu vejo Deus nos levando à busca da santificação, à busca desse relacionamento, com um objetivo de nos preparar para quando essa época, ou como nós aprendemos lá no seminário, para quando essa estação chegar,
nós estarmos preparados. E o tema da nossa mensagem de hoje é: fomos chamados para uma vida de santidade. Você foi chamado para uma vida de santidade. Eu fui chamado para uma vida de santidade. Nós fomos chamados para uma vida de santidade. E como texto base, hoje nós vamos... Eu até já coloquei os textos para o pessoal da mídia, para que você possa ficar concentrado. Na medida que eu vou falando aqui, os textos vão aparecendo para você aí. Então eu quero que você foque, porque aquilo que nós vamos falar é Bíblia, é palavra de Deus, é vontade de Deus para a sua e para a minha vida. Como texto base, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Sim, hein? Vou até tomar mais. Água saborizada com gás. A palavra do Senhor nos diz nessa noite: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Queridos, para muitos cristãos, para muitos de nós, inclusive para nós aqui da Igreja Batista Alfa, quando nós falamos de santidade, a primeira impressão que dá, primeira coisa que vem na cabeça: sacrifício. Eu vou ter que fazer sacrifício, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Mas na verdade a santidade faz parte da nossa natureza. A santidade faz parte da natureza daquele que é nascido de novo em Cristo Jesus. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 24 diz: e vos revistais do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Ou seja, todo cristão nascido de novo busca a santificação. Isso tem que ser, ou melhor, isto é algo natural, não precisa do meu esforço, é algo que vai acontecer naturalmente na minha vida. Porque faz parte do processo do novo convertido, faz parte do processo daquele que entrega a sua vida para Jesus, esse processo de santificação. Então o Espírito Santo, que passou a habitar naqueles que entregaram sua vida para Jesus, vai começar a trabalhar nessa santificação, vai começar a mostrar aquilo que está errado, vai começar a alertar sobre aquilo que você precisa mudar. Então, isso nos leva a entender, isso me leva a compreender que se você não tem sentido isso, se você não tem sentido essa cobrança, eu vou refazer a minha frase. Se você não tem sentido essa instrução amorosa do Espírito Santo de Deus, é porque você não teve um encontro real com Ele, é porque você ainda não entregou a sua vida para Jesus. A palavra do Senhor diz que aquele que crê com o coração e confessa com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, ou seja, ele diz que para nós sermos chamados filhos de Deus, nós temos que crer com o coração e confessar com a boca. Na igreja tem muitas pessoas que creram no seu coração, mas ainda não confessaram com a boca. E para isso nós costumamos fazer o apelo. Nos finais de culto nós fazemos o apelo, falamos sobre isso. Olha, se você crê com o seu coração, você precisa confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Isso não é um mantra, não é um ritual, não. A palavra do Senhor diz. Às vezes você já creu com o seu coração, mas não confessou com a boca. E aí nós levamos a pessoa a compreender e fazer essa confissão. Mas acontece que a recíproca também é verdadeira. Tem muitas pessoas que confessaram Jesus com a sua boca, mas ainda não reconheceram Ele no seu coração. E aí o processo está
Eu não diria nem pela metade, porque o mais importante é o coração. Jesus, ele não quer o seu sacrifício. Jesus, ele não exige nada de você, ele quer o seu coração. Eu tenho aprendido, queridos, e eu tenho visto, eu tenho recebido de Deus, que muito mais importante do que passar 2 horas com os joelhos dobrados, repetindo as mesmas coisas para Deus, ou ficar 12 horas louvando ao Senhor, muito mais importante, o que o Senhor mais quer de nós é o nosso coração, um coração transformado, um coração realmente transformado pela presença dEle. Então, se você não tem sentido esse toque do Espírito Santo, se você age de forma dissoluta, se você ainda é uma pessoa que mente, se você é uma pessoa que ainda é atraída pelas coisas desse mundo, e quando você sucumbe às coisas desse mundo, quando você se rende pelas coisas desse mundo, se não há um arrependimento, se não há um tempo ali de cobrança, é porque você não creu no seu coração que Jesus é o Senhor da sua vida. A palavra hebraica geralmente traduzida por santo é a palavra kadosh, que corresponde à palavra grega hagios, que na origem significa simplesmente separado. Então, santo significa separado. Outros sinônimos para santo é consagrar, dedicar, purificar, apartar, ou seja, santificar-se é separar-se, apartar-se do sistema do mundo, é se consagrar, se dedicar a Deus, é se apartar da injustiça, da corrupção, da imoralidade, da desonestidade, da prostituição, das mentiras, dos enganos. É você estar fora de tudo isso que não agrada o Senhor. E queridos, nós conseguimos identificar tudo aquilo que não agrada a Deus, porque tudo aquilo que não agrada a Deus também é moralmente reprovado pela sociedade, pela maioria da sociedade. Então nós conseguimos identificar, mesmo aqueles que ainda não tiveram um encontro real com o Senhor, conseguem identificar e saber o que é certo e o que é errado, porque existem leis descritas, existem leis constituídas, mas também existem regras morais, e nós fazemos parte de uma sociedade, e como família nós temos as nossas regras morais. Quando algo que o mundo fala aí fora diz que é normal, quando algo que o mundo aí fora diz que faz parte da evolução, mas ela vai contra a vontade de Deus, nós precisamos nos afastar disso. Nós não podemos compactuar com essa situação. A santidade sempre foi uma exigência de Deus para o seu povo. Não é uma coisa nova, não é o momento, não é a estação atual que nós estamos vivendo que nos leva a esse compromisso de santificação. Lá em Levítico, quando Deus estava transmitindo para o seu povo as leis ou as regras de como o povo de Deus deveria se portar, Levítico capítulo 19, versículo 2, na parte B diz: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Ou seja, a ordem é: vocês precisam ser santo, porque eu sou santo, e eu não me misturo com aquilo que é impuro. E essa mesma orientação foi ratificada para a igreja moderna, ou seja, para nós, em vários textos bíblicos, nas epístolas, nas cartas paulíneas. Eu peguei aqui um texto do apóstolo Pedro, quando ele escrevia para as igrejas, meio que repetindo aquilo que já havia sido escrito na antiguidade, nas leis. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, queridos, nós precisamos
precisamos ser santos. Nós precisamos ser separados, nós precisamos, pastor, mas então eu vou ter que ficar dentro da minha casa, porque esse mundo, a escola está corrompida, onde eu trabalho há corrupção, lá no supermercado há corrupção, o mundo está corrompido. Eu preciso me separar, eu vou estar nesse mundo, mas esse mundo não vai me conter. Eu vou me relacionar com as pessoas para que as pessoas vejam Deus em mim e queiram transformação. Eu não vou permitir que esse mundo me contamine e me tire da presença do Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer a diferença. Deus nos chamou para sermos sal na terra. O sal, ele dá tempero. Você pega uma carne lá, você vai fazer um churrasco. Eu não sou bom em churrasco, na verdade eu sou péssimo em churrasco, mas nós temos algumas pessoas aqui que gostam. Não, Edmilson aqui é um churrasqueiro top. Aí ele pega lá uma carne, do jeito que ele pega, tira do saquinho lá, carne fresca, acabou de ser cortadinha, na espessura certa. Aí ele pega, coloca na grelha lá, e aí ele deixa na altura certa, né, do carvão para não queimar. Vira para cá, vira para lá, tira, pergunta, né, você gosta bem passado ou mal passado? Ele tira, corta e te serve. Se não tiver sal, como é que vai ser esse churrasco? Você já vai chegar e vai falar: não, está faltando sal, está sem gosto, isso aqui está sem gosto. Basta colocar sal. Não precisa de mais nada, não precisa de óleo, não precisa de pimenta do reino, não precisa de alho, não precisa de cebola, não precisa de mais nada. Coloca sal na medida certa. Assa na medida certa para os gostos, né? Porque eu, o gaúcho, se o gaúcho vê o jeito que eu como churrasco, ele vai querer me degolar, porque para mim a carne tem que virar aquela solinha, sabe aquela sola bem queimadinha? Para mim tem que ser assim. É 2, né? E tava assim ontem, hein? Ó. Não, é o que eu comi. Tava 10. Então, nós somos o sal dessa terra. Nós somos chamados por Deus para dar gosto para essa humanidade. Nós somos chamados por Deus para temperar essa humanidade insonsa, sem graça, sem gosto. E nós precisamos colocar isso em prática. Nós somos a luz do mundo. Nós somos separados, queridos. Nós somos a luz do mundo. Então nós vamos entrar em meio às trevas. E aonde nós entrarmos em meio às trevas, nós vamos colocar a luz no meio desse mundo. Apaga todas as luzes para mim aí em cima, por favor. Eu já não consigo aqui reconhecer, mas com essa luzinha de nada do meu tablet aqui, vocês já conseguem me ver daí de longe, né? O que está mais longe lá consegue me ver. E é assim que o mundo tem que nos ver, o mundo tem que nos enxergar. Então eu não estou falando aqui que você tem que ser santo, você tem que se separar. Eu não posso me envolver, eu não posso ir para a escola, eu não posso trabalhar, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Não, muito pelo contrário. Eu preciso me relacionar e levar essas boas novas do Evangelho de Cristo a toda criatura. É uma missão que Deus deu para nós. Pode acender, obrigado. Agora, queridos, embora Deus deseje que nós sejamos santos, santidade é algo que nós devemos buscar e desejar. Santidade não é algo que acontece quando nós nos convertemos. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós. É algo automático, é algo que acontece instantaneamente. Se eu crer com o meu coração, se eu confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, é automático. O Espírito Santo de Deus passa a habitar em mim. Eu não preciso me esforçar, eu não preciso me dedicar. Agora, santificação, ela é um processo.
João capítulo 3, versículo 5 disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Era o povo que tinha que santificar. A palavra do Senhor para aquele povo era: santificai-vos. Era um imperativo, era um mandamento para uma ação de um povo. Santificai-vos. Olha, Josué fala para que esse povo aí busquem a santificação, porque aí amanhã vocês vão ver maravilhas. Ou seja, nós precisamos desejar ser santos. E não é fácil. Não é fácil. Às vezes, queridos, você vai terminar de sair de um face a face, e você vai estar cheio do poder. Você vai estar, sua língua vai estar afiada para o Espírito Santo de Deus. Quando você fala, as coisas começam a acontecer. Só que o inimigo das nossas almas, por uma fragilidade nossa, porque o diabo, ele não é onisciente, ou seja, ele não tem as mesmas características que Deus tem. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Mesmo aqueles momentos mais íntimos seu, em que ninguém está vendo, nem seu filho, nem sua esposa, nem seu pai, nem sua mãe, só está você e o computador, às altas horas, você está sozinho em casa. Você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus, Ele está ali, Ele está vendo. Então Ele sabe de tudo. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, que Ele é onipresente. E Ele pode todas as coisas, porque Ele é onipotente. Então não há impossível para Deus. Mas o diabo não. O diabo, ele só sabe daquilo que nós falamos. E nós... Tem um livro que diz: Eu e Minha Língua Grande, né? Você que leu esse livro, né? Boca grande. Eu e minha boca grande. Nós não guardamos segredos. Nós falamos. Os homens gostam de se aparecer. Às vezes o homem peca e sai contando para todo mundo, porque ele gosta de se aparecer. Lá no mundo ele acha que ele é o cara. Se ele tiver 2, 3 mulheres, ele acha que ele é o cara, então ele sai contando. As mulheres hoje também não ficam para trás. As mulheres atingiram o objetivo que elas tanto vêm buscando, né, de igualdade. Então hoje não fica para trás. E o diabo sabe de tudo isso. O diabo conhece as nossas fraquezas. O diabo conhece aonde ele pode pegar. O diabo conhece aonde é mais fácil ele te iludibriar e trazer você de volta. E muitas vezes nós somos reprovados, porque nós nos deixamos levar por essas ciladas que o inimigo arma contra as nossas vidas. Então nós precisamos buscar a santificação, precisamos querer. Eu preciso querer. Não adianta eu sair depois de 12 dias, né? Eu não fiquei os 12 dias, minha esposa ficou, mas depois de 8 dias, sei lá, não adianta eu achar que está tudo bem, agora eu sou santo, agora eu estou transformado, agora eu estou, agora... Não, eu preciso desejar, porque às vezes de uma hora para outra, querido, uma palavra que é dita, às vezes dentro da própria casa, uma palavra que o seu cônjuge fala para você, te murcha, te desinspira. Você está naquela inspiração, você está com todo aquele fogo, mas de repente uma palavra te deixa lá para baixo. Às vezes uma notícia, às vezes o diabo está guardando ali uma notícia, está segurando algumas coisas, e na hora que você está firme ali, vem uma notícia. Às vezes uma palavra de um líder seu vem com o objetivo de jogar uma ducha de água fria nessa chama que está ardendo. Então nós precisamos buscar essa santificação. Nós precisamos querer. Então aqui o primeiro segredo: eu tenho que querer. Eu preciso querer, eu preciso buscar isso. Mesmo que eu viver uma dificuldade hoje, mesmo que hoje eu tiver uma decepção, mesmo que hoje eu for flagrado por mim mesmo, o Espírito Santo de Deus me mostrar algo que não agrada a Deus, não, eu vou desejar, e amanhã eu vou vencer essa batalha, eu vou continuar firme. Eu preciso querer. Nós precisamos querer, queridos, porque
porque a santificação é um processo, ela não acontece da noite para o dia. 2 Coríntios 7:1 diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando, o que significa a palavra aperfeiçoar? Não tem fim. Eu vou aperfeiçoar. Nós estamos em constante fase de aperfeiçoamento. Nós estamos fazendo 11 anos de ministério. A secretaria da igreja colocou algumas fotos lá no Instagram para a gente poder ver como que estava aqui. Aí tem foto que nós estamos reunidos ali no fundo, aquela porta de metal que pegava a frente da igreja toda, que você arrastava, que às vezes dava até dor nas costas quando a roldana estava dura. Nós tínhamos aqui assim, nós tínhamos uma sala de som, subia na escadinha aqui. O banheiro era? Eu nem lembro mais, era aqui no fundo, né? Aqui a igreja vinha até aqui só. Aqui era uma parede, e aqui era a salinha das crianças e cozinha. Esse espaço aqui, ó, esse espaço daqui para cá era a salinha das crianças e cozinha. E tinha um banheiro também aqui, um banheiro, salinha das crianças, cozinha. A igreja ia mais ou menos aí onde está esse ventilador, ó, porque ali para fora era a garagem. Era uma garagem, tinha um portão de metal, não era coberto ali. Mas nós estamos nos aperfeiçoando. Olha só, queridos, olha quanto aperfeiçoamento aconteceram em 11 anos. O primeiro grande milagre foi nós termos comprado o espaço. Comprado, é nosso, hoje é da Igreja Batista Alfa. Nós não pagamos mais aluguel. E além de comprar, nós começamos reformas. Foram praticamente 4 anos de reformas, e construção, e pagamento de consórcio, pagamento de prestação de empréstimo, pagamento. Chegou um momento que os meus cartões estavam todos endividados. Mas Deus sempre nos honrou. Nós estamos em aperfeiçoamento. Vamos continuar. A pastora falou aqui para nós estarmos orando pelo ar-condicionado. Vamos nos aperfeiçoar. Eu tenho outras prioridades, mas vamos nos aperfeiçoar. O nosso relacionamento com Deus, ele também, queridos, precisa de aperfeiçoamento. Nós nunca podemos achar. Existem algumas vezes que na célula tem a pergunta, né? Como é que tá? Se você fosse dar uma nota de 1 a 10 para o seu relacionamento com Deus, como que é? Como tá? Eu vejo algumas pessoas dando 8, dando 9. Aí eu falo assim, ou eu estou errado, ou essas pessoas são muito mais santas do que eu estou pensando. Porque por tudo aquilo que Ele fez por nós, olha, queridos, nós merecíamos uma nota -3. -3. A santificação é diferente do novo nascimento. E nós precisamos querer. Quem quer ser santificado aqui, queridos? Levanta a mão. Repitam comigo assim: eu quero buscar a santificação. Eu quero essa intimidade com Deus, que virá através da minha santificação. Mas pastor, para que santificação? Para que eu vou buscar isso? A minha vida está tão boa assim, sem esse compromisso, sem ter que estar me preocupando com isso. Nós vamos falar de alguns benefícios que uma vida de santidade traz. O primeiro benefício que a nossa vida de santidade vai trazer é um profundo relacionamento com Deus. O tema do nosso ano aqui, o ano da intimidade com Deus. Essa intimidade vai acontecer na medida em que eu estiver buscando e vivendo essa santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém
consegue se relacionar com Deus sem uma vida de santidade, queridos. A pessoa pode até se tornar um religioso, mas não um homem de Deus. A mulher pode até ser uma religiosa, mas não uma mulher de Deus, se ela não tiver uma vida de santificação diante do Senhor. Nós precisamos desejar. Vou tentar aqui trazer para uma realidade natural, para que você possa entender. Quantos aqui já fizeram alguma coisa sem querer, mas fizeram para agradar alguém? Quantos aqui? Principalmente marido e mulher, né? Vira e mexe, eu estou fazendo alguma coisa para agradar a minha esposa. Eu vou, por exemplo, a minha esposa chegou lá no Clamor pelas Nações. Ela chegou com 6 dias de antecedência, né? 6 dias de antecedência, 6 dias antes que eu. Quando eu cheguei lá, ela já tinha feito um grupo de amizade. Tinha 4 mulheres, né? 4 mulheres, que era o grupo de amizade dela, que ela ia tomar café junto, que ela ia jantar junto, que ela ia conversar, né, na Vila do Chaves, isso e aquilo. Gente, eu sou uma pessoa reservada, eu sou uma pessoa que eu tenho o meu jeito, Aí a gente saía para ir almoçar. Eu vou chamar a fulana, não sei o que, não sei o que. Aí a gente ia almoçar. Eu não gosto de pegar fila. Lá tinha fila, são 400 pessoas, 400 alunos e mais cento e poucos membros de equipe. Então nós estávamos dando umas 600 e poucas, umas 500 e poucas pessoas, né? Então tinha fila. Então eu sou ágil. Então terminava o negócio, eu já ia. Vou esperar fulano de tal. Aí levantava cedo para ir tomar café. Fulana, você vai agora? Aí mulher sabe como é que é. Eu já tenho que esperar a minha mulher. Eu tive que esperar mais 4 mulheres. Imagine. Aí vamos supor, homens, qual de vocês aqui gostam de ir no supermercado fazer compra com a sua esposa? O Lídio gosta. Você gosta também, Léo? Não, com a sua esposa. É com a esposa, o Lídio, é com a esposa. Você gosta de ir com a Maria fazer compra? Sozinho, não. Eu não gosto de ir em supermercado. Eu não gosto. Misericórdia. Para vocês verem, nós fomos lá conhecer. Teve um momento lá que teve um tempo vago, um tempo grande vago. Vamos para algum lugar, vamos conhecer algum lugar. Nós fomos conhecer lá o Mercado Central de Belo Horizonte. Eu indico, tá? Quando vocês forem para lá, um passeio legal. Só que foi eu, a minha esposa e mais 4 mulheres. Aí começa. E a mulher que estava com ela é mais observadora que ela. Tem que pegar, tem que medir. Eu não, eu chego, eu olho o negócio, eu olho de fora e vou assim. Aí chegou num certo momento que eu já não aguentava mais. Falei, Rita, fica vocês aí, eu vou andar. Eu vou andar na hora que vocês... Na hora que der a hora da gente ir embora, a gente almoçar, a gente liga, se encontra e fui. Aí tava lá dando uma volta, tava no andar de cima, daqui a pouco toca o telefone. Onde você tá? Tô aqui no lugar tal, assim. Então me espera aí que as outras meninas chegou aqui, eu vou, porque aí uma grudou com a Rita lá. Eu não sei quem foi que comentou
que daqui a pouco, a Suelma comentou numa foto, né? Daqui a pouco é mais uma da Batista Alfa, né? Ela grudou com a Rita lá, que só tava junto com a Rita. Aí a Rita falou, peraí então que eu vou subindo, porque as meninas chegaram aí pra gente ficar só nós dois. Tá bom. Aí tô lá, tô aqui no lugar assim, tô esperando a Rita. Daqui a pouco, a Rita, ela veio atrás de mim. Ela veio atrás de mim. E daqui a pouco eu vejo e vem, e para em todos os quiosques, todas. Gente, olha, eu estou falando isso para resumir algo muito importante, algo muito especial, uma chave. Muitas vezes nós estamos dessa mesma maneira com Deus. Eu falei tudo isso porque muitas vezes nós estamos dessa mesma maneira com Deus. Nós não queremos vir na igreja, mas eu tenho que ir, né? Eu vou para agradar a Deus. Poxa, eu não quero vir para o ensaio. Não quero ir para o ensaio. Tem ensaio amanhã, pastor? Tem ensaio amanhã, mas aí o abençoado que é do louvor fala, poxa, mas eu já fui na igreja, teve culto de jovem sábado, culto domingo, eu não quero ir. Mas eu vou, né? Muitas vezes nós estamos envolvidos nas coisas de Deus automaticamente, queridos. Mas o que Deus quer é um relacionamento real. E a partir do momento que nós buscamos, nós desejamos essa santificação, isso vai acontecer, isso vai ser uma realidade nas nossas vidas. O meu relacionamento com Deus vai ser natural. Eu vou desejar vir para a igreja, eu vou desejar pastorear, eu vou desejar louvar, eu vou desejar estar com os irmãos na hora do ensaio, eu vou desejar liderar uma célula, eu vou desejar fazer as coisas de Deus, queridos. É isso que nós precisamos compreender. Eu não posso sair contrariamente com a minha esposa, eu tenho que transformar esse desejo que realmente eu assumo que eu não gosto, mas quando eu for, eu preciso aproveitar esse momento. Vamos aproveitar e vamos almoçar, vamos aproveitar, vamos fazer algumas coisas que eu quero, que eu gosto, para que isso seja atrativo. Oi? Não entendi. Meu Deus, isso aí eu vou deixar para uma outra pregação. Eu vou dar um exemplo para vocês de alguém que gostava de estar com Deus, que assim como nós cometeu muitas falhas. Ele não foi santo, cometeu falhas às vezes até muito mais graves do que a nossa. Estou falando do rei Davi. Lá no Salmo 37, no versículo 4, ele fala algo muito importante. Ele diz assim: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Deleita-se significa ter prazer, satisfação, contentamento. Davi, ele tinha esse desejo, ele gostava de estar com Deus. Quando nós buscamos essa santificação, isso vai ser natural nas nossas vidas. Eu não vou ter mais problemas para poder orar. Na verdade, eu não vou contar as horas para mim poder estar a sós no meu TSD com o Senhor, porque eu vou orar, eu vou colocar diante dele as minhas frustrações, eu vou colocar diante dele a minha adoração, eu vou conversar com ele, eu vou estar com Deus. Sabe o que é deleitar, queridos? Um outro exemplo. Sabe quando você come alguma coisa que você gosta muito? É alguma coisa que olha, se você pudesse pedir agora alguma coisa, é isso que você pediria e aconteceria. Olha, existem coisas que nós comemos, que nós queremos que aquele momento ele se multiplique. Nós nos deleitamos com algumas coisas. Pessoa que gosta de passeio, gosta de viajar, ela se deleita. Fora o Otávio Peretti, tem mais alguém que surfa aqui? Tem algum surfista aqui? Mas que surfa que nem o Peretti, porque o Peretti ele se deleita surfando. O Leonardo surfa também? Eu às vezes vejo fotos, vídeos do Otávio assim, época de frio, ele com a roupa de neoprene. Deus, mas nem que me pagasse
raio eu vou entrar na água com frio desse? Mas ele se deleita, ele gosta. E aqui cada um tem aquilo que se deleita. Olha, querido, nós precisamos nos deleitar no Senhor, nós precisamos desejar estar com Ele, nós precisamos regozijar estar na presença dEle. E isso vai acontecer na medida que eu desenvolver essa intimidade através de uma vida de santidade. O segundo benefício é uma vida vitoriosa. Jesus conquistou várias vitórias, ou melhor, Josué conquistou várias vitórias, queridos. Várias vitórias. Josué foi um líder que tem muitas vitórias. Se ele pudesse fazer um quadro com todas os seus grandes feitos, mas ele também teve derrotas. Não sei se vocês se lembram, né? Mas eu vou fazer com um breve resumo. Quando Josué estava para possuir Jericó, Deus deu uma ordem, né? Eu não vou nem falar das 7 voltas, aí no 7º dia 7 voltas, em silêncio, depois barulho, aí as muralhas vão cair. Então ali houve uma grande vitória do povo de Deus. Mas ele recebeu uma ordem: olha, de lá vocês não vão pegar nada. Olha, vocês não vão tomar posse de nada, porque tudo aquilo que está lá é consagrado. Vocês só vão pegar, vão tomar posse só do ouro, da prata e do bronze que vai para o tesouro de Israel. E a única pessoa que vocês vão poupar é a prostituta Raabe, porquanto guardou os espias. Ou seja, foi dada uma ordem. Foi dada uma ordem. Eles tomaram a cidade de uma forma milagrosa, eles estavam regozijando. Foi uma batalha que aos olhos dos homens era impossível de se conquistar. E logo em seguida, eles resolveram tomar uma outra cidade chamada Ai. E aí Davi, ele chega para o general do seu exército e pergunta: mas e aí, eles conversando as estratégias? Não, olha, é tranquilo, lá é tranquilo, vamos mandar só 2.000 homens, 2 a 3.000 homens, que é barbada para nós, deixa o povo aí tranquilos. O que acontece? Eles perderam feio, perderam alguns homens, voltaram correndo. E Josué se coloca diante de Deus e começa a chorar e rasga as suas vestes e fala: Senhor, o que vão dizer? O que vão dizer? Aonde está o seu Deus? O que nós precisamos fazer? O que aconteceu? Aonde o Senhor estava? Aí começa, aí Deus chega, né? Está lá no capítulo 6 de Josué, quando você tiver um tempo, leia na sua casa. E aí Deus, ele fala para Josué assim: por que você está aí prostrado? Se levanta a sua cabeça, porque vocês estão com anátema no meio de vocês. Vocês descumpriram uma ordem, vocês roubaram, vocês possuíram coisa debaixo da desobediência. Josué capítulo 7, versículo 11, diz assim: Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos, porque amanhã, assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Aí, queridos, Josué, ele vai de tenda em tenda, ele levanta, ele faz uma investigação preliminar ali, ele consegue descobrir que Acã era o responsável por isso. O que aconteceu com Acã? Ele, tudo aquilo que ele tinha, todos os seus familiares foram apedrejados e foram queimados. E tudo aquilo que ele possuía, animais, foi todo aquele clã foi eliminado do meio do povo de Israel. Ou seja, enquanto houver impurezas, não há como ter vitória. Deus, ele quer dar vitória para nós.
Deus, Ele quer que nós sejamos prósperos. Deus, Ele quer que nós tenhamos uma vida abastada. Deus, Ele quer que nós tenhamos paz entre nós, entre família, casais e tudo mais. Mas muitas vezes nós não conseguimos esse nível, porque há anátema ainda no meio. Ainda existem algumas coisas que nos impedem de avançar e conquistar, porque estamos sucumbindo aos desejos da carne, aos desejos imorais, às coisas que não agradam ao Senhor. E para nós, para a igreja, não é diferente, queridos. Nós continuamos debaixo da mesma ordem. Paulo, escrevendo para os Coríntios, no capítulo 6, versículo 14, diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e as trevas? Entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu povo e eles serão o meu Deus. Por isso, atenção, por isso, retirai-vos do meio dele, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Só assim serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Muitos não conseguem viver sem estar amarrado com o pecado. Nós precisamos nos abster de tudo aquilo que desagrada a Deus, porque nós precisamos viver uma vida de santidade. Não há como, queridos, não há como sermos vencedores se continuarmos dando espaço para o pecado nas nossas vidas. E como eu falei, às vezes nós estamos preocupados e nós somos bons observadores, sempre do terreno do nosso vizinho. Muitas vezes nós não conseguimos fazer aquilo que Paulo nos ensina, principalmente quando nós vamos ceiar. Nós não conseguimos fazer uma autoanálise de como nós estamos nos portando diante de Deus, diante da igreja, nas coisas de Deus, dentro de casa. E nos prostituímos com coisas impuras. O terceiro benefício que a santificação gera é a frutificação. Queridos, Jesus nasceu em Belém, conhecida como Efratá, que significa terra frutífera ou lugar de frutificação. Jesus nasceu para frutificar. Quando nós passamos pelo novo nascimento, assim como Jesus, nós nascemos para frutificar. Deus espera de nós, a santificação vai nos transformar e nós vamos conseguir frutificar. Nós estamos aí há 2 anos praticamente com as nossas células estagnadas, e nós temos desejos de multiplicar, nós temos propósitos. Deus nos deu uma visão, Deus nos deu um norte, Deus nos deu um caminho, Deus nos deu um alvo a alcançar, 5.300, e isso é só o começo. Isso não é um pensamento de algum maluco, mas é um alvo que nós vamos correr atrás para alcançar. Mas para isso nós precisamos frutificar, nós precisamos multiplicar. Só que a multiplicação, ela só acontece depois da frutificação. E a frutificação acontece depois que nós buscamos e vivemos realmente a santificação. É como se fosse uma árvore. Uma árvore, você cuida dela, você rega. Podemos dizer que o momento que ela está se desenvolvendo, nós estamos regando, ela está buscando essa santificação. E aí o que acontece? Aí ela frutifica, ela dá frutos. E aí, a partir do momento que ela dá frutos, ela começa a multiplicar através das sementes que ela produz. Assim somos nós, queridos. Quando nós conseguimos buscar, entender, compreender a importância de vivermos em santidade, nós vamos multiplicar, nós vamos frutificar, nós vamos multiplicar as vidas. Vai ser fácil pregar o Evangelho, vai ser algo natural falar do amor de Jesus. As coisas do reino vão ser importantes para mim, e eu vou agir de uma forma natural, fazendo com que isso seja uma realidade na minha vida.
Nós estamos no ano da intimidade, queridos, e isso requer multiplicação. Mas a multiplicação só vai vir a partir do momento que eu estiver frutificando. E a frutificação vai acontecer após a minha vida de santidade com o Senhor. O quarto benefício de uma vida de milagres. Josué capítulo 3, versículo 5 diz assim: E disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué estava prestes aqui a repetir o grande feito do grande líder Moisés, que ultrapassou o Mar Vermelho, e ele estava aqui prestes a atravessar o Rio Jordão. E de repente, em meio às dificuldades, em meio às pessoas incrédulas que estavam o cercando, em meio às ameaças inimigas que estavam ameaçando, Deus ele dá essa ordem: olha, santificai-vos, porque amanhã vocês verão o poder de Deus manifesto através de uma ação sobrenatural. E aí nós vemos o povo se santificando, o povo buscando essa santificação, e nós vemos que a palavra do Senhor diz que as correntezas pararam e fez uma coluna de um lado, e eles atravessaram o Rio Jordão a pés enxutos. Queridos, nós precisamos compreender e precisamos buscar essa santificação, sem a qual ninguém vai ver ao Senhor. Às vezes nós nos preocupamos tanto, queridos, nós preocupamos tanto, e isso, olha, foi algo assim que Deus falou, já compartilhei até com algumas pessoas. Compartilhei aqui na terça-feira quando eu preguei também. Às vezes nós estamos tão preocupados em fazer bem feito. É lógico que tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer bem feito. É melhor você não se comprometer de fazer, do que se comprometer e fazer de qualquer jeito. Mas às vezes nós estamos tão preocupados em fazer que nós esquecemos do mais importante, que é adorar o Senhor. Sabe, queridos, uma das coisas que Deus tem falado comigo assim, de uma forma muito tremenda, é que nós deixamos a adoração em segundo plano. Nós deixamos a adoração em segundo plano. Hoje nós vemos, né, worship, né, a forma de louvar é uma forma nova, worship. Aí às vezes nas igrejas nós não vemos uma real adoração, nós vemos as pessoas, não estou falando que esse é o nosso caso, mas nós vemos as pessoas se preocupadas em se apresentar para a igreja como se fosse um show. As pessoas estão mais preocupadas em colocar pessoas que realmente sabem tocar, em colocar realmente as pessoas em tocar 3, 4, 5 louvores, mas não estão preocupadas em declarar o amor. E às vezes nós não precisamos de instrumentos para poder declarar o amor ao Senhor Jesus. Às vezes eu não preciso de alguém tocando um teclado, de um coral junto, de uma bateria, eu posso fazer isso na minha casa, declarando o amor de uma forma simples. Qual foi a última vez que você adorou ao Senhor? Mas não porque você foi movido a adorar baseado num louvor que estava tocando na célula, baseado a um louvor que estava tocando na igreja. Qual foi a última vez que você escolheu uma música, pode até ter escolhido uma música no YouTube, da sua playlist: eu vou adorar o Senhor agora. Qual foi a última vez que você, do nada, você começou a adorar o Senhor? Aleluia, 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 aleluia.
adoro, Santo Espírito, eu te adoro, Santo Espírito, eu te adoro, Santo Espírito, eu te adoro. Queridos, a mensagem eu estou com o tempo já estourado. Eu queria compartilhar com vocês sobre um homem que tinha intimidade com Deus, que foi privilegiado, ele foi chamado com uma missão, ele nasceu com uma missão, ele, assim como Jesus, ele foi escolhido, assim como todos nós, que fomos escolhidos, formados antes de sermos formados no ventre das nossas mães, mas Deus tinha um propósito na vida dele. A Bíblia relata lá no livro de Juízes sobre uma família onde a mulher, ela era estéril, mas ela era uma mulher de Deus, ela temia ao Senhor. Em uma certa ocasião, houve ali uma teofania. Deus se revela àquela mulher através de um anjo e diz para ela que ela iria gerar um filho, mas que aquele filho seria consagrado ao Senhor. Ele teria que fazer o voto de Nazireu. Essa mulher, assim como o anjo falou, essa mulher engravidou. Quando nasceu seu filho, ela deu o nome do seu filho de Sansão. A Bíblia diz que Deus tinha comunhão com ele. Deus tinha um propósito na vida dele. Mas Sansão, ele se deixou levar pelas coisas desse mundo. As paixões desse mundo foram mais importantes do que os votos que a mãe dele e os propósitos que Deus tinha para a vida dele. O decorrer da história de Juízes, quando está falando de Sansão, falam que ele se envolveu, ele passou a gostar de uma mulher que não fazia parte do seu povo. O seu pai tentou dissuadi-lo da ideia, conversando com ele, aconselhando que aquilo não era bom, mas ele não deu ouvidos ao seu pai. Mais tarde ele estava andando e ele se encontrou com um leão. A Bíblia fala que era um leão jovem, mais feroz, e veio ao encontro dele, e ele destroçou esse leão como se fosse um cabrito. Mas a palavra do Senhor também diz que alguns dias depois ele retornou para o lugar onde ele havia matado aquele leão. E ele viu a carcaça daquele leão, e ali ele viu uma enxame de abelhas naquela carcaça. E o texto bíblico diz que ele pegou ali um favo de mel e ele se deleitou. Ele saiu dali se deleitando. Ele, com o voto de Nazireu, queridos, ele não poderia tocar em cadáver. E ele quebra ali o seu primeiro voto com Deus. A Bíblia continua, porque um abismo chama outro abismo, e muitas vezes nós estamos dessa mesma maneira, achando que aquilo que nós estamos fazendo não tem nada a ver. Mas essa música, mas isso, aquilo, não tem nada a ver.
E ele continua. E no seu casamento, numa festa de casamento, com seus amigos, era costume as festas serem regadas a muitas bebidas, a muito vinho. E com vergonha do seu voto de nazireu, ele preferiu descumprir mais um voto, porque o voto de nazireu não permitia que ele tomasse vinho. E ali ele quebra o seu segundo voto. Ele tinha vergonha daquilo que Deus representava na vida dele. E ele se envolveu com outras mulheres, até se envolver com Dalila, que conseguiu persuadi-lo. E ele quebra o seu terceiro voto. Ele não poderia cortar o cabelo. Dalila raspa a sua cabeça e ali ele perde as forças. Um homem de Deus, um homem separado por Deus, um homem imbatível para sua época, um homem que tinha tudo para estar nos anais como um grande herói. Hoje era para nós falarmos dele como um homem segundo o coração de Deus também, mas ele se deixou levar pelas coisas desse mundo. Ele foi escarnecido num templo pagão. As pessoas escarneceram dele, escarneceram do Deus dele. Ele teve os seus olhos furados. Ele perdeu as suas forças, ele perdeu a sua dignidade, ele perdeu a sua família, ele perdeu a sua moral e envergonhou o nome de Deus. Aquilo que aconteceu com Sansão, queridos, me leva a enxergar a igreja de hoje em dia. Quantas pessoas estão assim como Sansão? Venceram algum tipo de luta, algum tipo de força que às vezes o dominava. Quantas pessoas que venceram algum vício, mas fazem que nem Sansão, volta para mexer na carcaça, volta para conferir o que tem lá e acaba se deleitando de uma carcaça podre. Quantas pessoas deixaram os seus vícios, mas uma pegada agora não vai ter problema, é só um gole, não vai ter problema, é só mais uma noite, é a última noite, eu nunca mais vou estar com ela, eu nunca mais vou estar com ele, é só mais uma noite. Voltam para suas outras práticas. Mas é uma olhadinha só, esse site aqui que disparou agora, esse convite, eu vou só abrir esse agora para ver que mulher é essa, que homem é esse, que site é esse. Quantas pessoas assim como Sansão, queridos, tem vergonha. Olha, queridos, eu vou confessar algo aqui que me deixou muito triste nas últimas festas de casamento que eu celebrei. E eu vou, como um desabafo aqui, como um alerta. Próxima festa de casamento que eu for convidado para celebrar, eu vou com todo prazer, com todo amor e com todo carinho. Mas se depois, durante a festa, os noivos, os responsáveis pela festa se envergonharem do Senhor Jesus e ficarem dando preferência para as músicas seculares, para as músicas desse mundo, eu vou me retirar e vou embora. Eu vou embora para minha casa. Porque o nome do Senhor tem que ser glorificado. Eu não posso me envergonhar daquele que me chamou. Existem pessoas aqui que organizam festas, mas estão mais preocupados em satisfazer os seus familiares que não conhecem a Jesus, do que glorificar o santo nome do Senhor Jesus e dar a oportunidade para os seus familiares verem que eu posso colocar um pagode gospel, eu posso colocar até um funk gospel. Eu odeio isso, mas eu posso até colocar um funk gospel que glorifique o nome do Senhor. Mas tem muita gente que, assim como Sansão, preferem preencher os gostos do ser humano, do homem, do que o gosto do nosso Deus Todo-Poderoso. Queridos, Deus, Ele nos desafia a uma vida de santificação.
santificação, santificação, santificação. Mas o que é isso, pastor? É isso que eu falei, não é nada difícil, eu preciso apenas querer. Na medida que eu quero, na medida que eu desejo, na medida que eu me limito às coisas que são naturais, na medida que eu coloco propósitos no meu coração, na medida que eu me movo com a nuvem do Espírito Santo, isso vai ser algo normal, vai ser algo que vai acontecer na minha vida de uma forma tão natural, que quando eu menos esperar, eu vou ser mais um daqueles avivalistas, eu vou ser mais um daqueles que Deus vai usar com poder e grande glória para impor a mão sobre o enfermo e ele sair curado. Eu vou ser mais um daqueles que vou orar por uma pessoa possessa e o demônio, ele vai sair, porque a autoridade do Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida. Eu vou ser mais um daqueles que não vou ter vergonha de pregar a palavra do Senhor, muito pelo contrário, eu vou simplesmente abrir a minha boca e falar, e o Espírito Santo, Deus vai falar através de mim, e vai trazer quebrantamento, vai trazer conversão, santidade ao Senhor, queridos. É isso que Ele espera de cada um de nós, é isso que nós precisamos buscar. Você curve a sua cabeça nesse momento. Eu não vou fazer apelo, porque nós estamos com o nosso horário já avançado.